Hoje teremos uma introdução, mas ainda nessa introdução eu gostaria de ler o capítulo 1. Então peço a atenção de todos os irmãos para esse tempo de leitura da palavra do Senhor. Neemias, capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Palavras de Neemias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Que o Senhor nos dê graça na compreensão do contexto do livro de Neemias nesta noite, em nome de Jesus. Dia de ceia, já temos sido alimentados aqui tanto pelo Senhor. Eu creio que se nós fôssemos embora agora, nós já teríamos recebido tanto do Senhor. Você concorda? Mas esse momento é tão precioso e eu quero pedir a você que me dê um pouco mais de tempo hoje para que nós possamos investigar o contexto de Neemias. Hoje nós iniciamos uma jornada e eu espero que você que está aqui no primeiro dia não perca nenhum domingo, porque é o primeiro de uma jornada de vários domingos em que vamos estudar esse livro. Uma jornada que vai nos falar de muitas coisas preciosas e perfeitamente aplicáveis à nossa vida hoje, ainda que nós estejamos tão distantes de Neemias no tempo, no espaço, no contexto cultural, no contexto tecnológico,
tudo é tão diferente da nossa vida hoje, comparado com a vida que Neemias vivia. Mas as lições são claras e verdadeiras, aplicáveis a todos nós. Temos tantas lições para aprender sobre como buscar a Deus em oração. Vamos estudar sobre estratégia e sabedoria para tomar decisões importantes. Vamos falar sobre enfrentar desafios em projetos difíceis. Vamos falar sobre altruísmo, sobre ver a necessidade do outro e não somente a nossa. Vamos ver ao longo dessa série sobre como lidar com oposição ou pessoas difíceis. Vamos ver como podemos viver uma vida espiritualmente saudável. Vários pequenos assuntos que vão ser abordados aqui, mas todos eles estão apenas adornando a beleza de todo esse livro, que tem um propósito muito maior do que nos trazer lições. Esse livro tem um propósito, como todos os demais da Bíblia, de apontar para Cristo, de apontar para Jesus. Porque nós sabemos que só em Cristo os projetos e os anseios de Neemias seriam plenamente satisfeitos. Só Cristo é o verdadeiro templo. Só Cristo é a glória dos exilados que tentavam voltar para casa e encontrar uma Jerusalém restaurada para que Deus ali pudesse novamente habitar. Não, ele não vai mais habitar em templos feitos por mãos de homens. A busca de Neemias e dos homens do seu tempo só será plenamente satisfeita em Jesus. E este livro nos aponta para essa realidade de que nós tantas vezes trabalhamos, fazemos o que devemos fazer, edificamos as coisas que devemos edificar segundo o conselho e a bênção e a providência de Deus, tendo o entendimento de que a plenitude vem tão somente dele mesmo. Não é a força do seu braço, não é o seu esforço para levantar os muros da sua vida que vão te fazer uma pessoa plena. Não é o tanto que você é um bom líder que vai te tornar um homem plenamente satisfeito. Neemias jamais se viu plenamente satisfeito com os muros levantados em Jerusalém. A satisfação de Neemias era esperar a promessa que se cumpre em Cristo. O esforço de homens tementes a Deus como Esdras, como Neemias, como os profetas daquele período histórico, Ageu, Zacarias, Malaquias, o esforço desses homens de Israel jamais trariam como resultado a volta da nuvem da glória de Deus sobre Jerusalém. Aquela glória que se revelou quando o templo foi inaugurado nos dias de Salomão, aquela glória jamais retornou. Porque Deus só apareceria no templo novamente, encarnado, andando sobre a terra como Jesus, o Filho de Deus. Só através de Jesus que Deus entraria novamente num templo em Israel. Jesus veio para falar, para traduzir o que talvez muitos não tinham entendido ainda. Jesus veio traduzir que o templo é Ele mesmo. Ele era o templo. Ele não somente entrou no templo, ele era o templo. E ele disse:
esse templo de pedra será destruído, não vai sobrar pedra sobre pedra. Mas ele, referindo-se a si mesmo, falou que o templo seria levantado em 3 dias, se referindo à sua morte e sua ressurreição. Jesus é o templo. Lembre-se que tudo no Antigo Testamento, inclusive Neemias, é sombra do que haveria de se cumprir em Jesus. E isso eu preciso que você tenha em mente ao longo de toda essa série, ainda que abordemos tantos assuntos, todo esse livro aponta para uma realidade que se completou em Cristo. Todo mundo até aí comigo? Para nós entendermos todo esse livro, eu sei que eu preciso trazer um pouco do contexto histórico para vocês, porque eu creio que alguns leram Neemias já há muito tempo e talvez, infelizmente, alguns de vocês nunca tiveram o privilégio de ler o Antigo Testamento. Então, para que nós caminhemos juntos, eu preciso rapidamente trazer um esboço para vocês. Os livros de Esdras e Neemias, que vêm lado a lado no Antigo Testamento, eles são originalmente um livro só. Esdras e Neemias formam uma unidade literária que contam uma mesma história, a história da volta dos filhos de Judá para Jerusalém. Neemias está entre os últimos relatos históricos do Antigo Testamento. Ainda que na ordem dos livros, na nossa Bíblia hoje, ele esteja lá antes de Jó, Esther, ele está bem antes do livro de Salmos, mas historicamente ele viria depois. Então, numa Bíblia cronológica, você veria Neemias bem no finalzinho, porque é o último período histórico registrado no Antigo Testamento. E qual que é o contexto dessa história? Após o governo do rei Salomão, filho de Davi, o reino de Israel foi dividido em 2. Quais são esses 2 reinos? Você se lembra? Reino de Israel, que ficava ao norte, capital Samaria, e o reino de Judá, que ficava ao sul, cuja capital era Jerusalém. A partir dali, eles têm reis diferentes e histórias narradas diferentemente na Bíblia. Nós encontramos a história dos reis do sul e do norte. E na leitura bíblica a gente percebe bem essa divisão. O reino do norte foi conquistado pelo Império Assírio. E o reino do sul foi mais tarde conquistado por outro império, o Império Babilônico. E muitos, principalmente a classe dos mais estudados, dos mais capacitados, todos foram levados, exilados para o Império Babilônico, para a Babilônia. Jerusalém, a gloriosa cidade levantada por Davi, com tanto esforço por tantos anos, esta cidade foi totalmente destruída. O templo glorioso, motivo de orgulho do povo, foi destruído. E o tempo do exílio foi 70 anos, o mais dramático e terrível período histórico da nação de Judá, do povo do sul, do povo de Jerusalém. Jeremias 29, versículo 10, fala a respeito desse tempo. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma promessa. E uma esperança.
Jeremias já profetizava que depois de se cumprir o tempo da disciplina do Senhor, porque o exílio foi disciplina de Deus, o povo voltaria. E esse tempo de sofrimento de exílio era para o bem. O texto de Jeremias fala que é para o bem e não para o mal. E, de fato, depois do exílio, depois de vencerem o exílio, a nação de Israel nunca mais institucionalmente adorou ídolos como fazia no passado. Havia os idólatras, mas não eram institucionalizados. Após os 70 anos de exílio, um outro império, o Império Persa, ou Medo-Persa, sob o rei Ciro, conquista a Babilônia, que oprimia o povo de Judá. Isso aconteceu em 539 a.C., 2.500 anos atrás, é muito tempo atrás. E o novo rei, o novo governante, que pegou aquela situação de um povo exilado, agora sob os cuidados dele, Ciro emite um decreto, permitindo que os judeus retornem à sua terra natal, ainda sob o governo dele, mas que eles voltassem para a sua terra de origem, e lá reconstruíssem o templo, uma história documentada no livro de Esdras, que você pode ler em casa antes de ler Neemias. Apesar desse retorno inicial e da reconstrução do templo que foi iniciada, a cidade de Jerusalém permanecia feia, em ruínas. Os muros ainda estavam quebrados. Era uma cidade vulnerável. O povo estava vivendo em miséria. E é nesse contexto que nós encontramos a pessoa de Neemias. Neemias, este homem que servia como copeiro do rei. Muitos homens de Judá, ao longo das décadas, servindo aos impérios que dominaram sobre eles, muitos homens, eles alcançaram posições de relevância ali, como foi Daniel na Babilônia. Homens capacitados que, por sua habilidade, por sua competência, chegavam a cargos importantes para servirem aquele povo que os oprimia. E esse era Neemias, que servia como copeiro do rei, já agora outro Artaxerxes, da Pérsia. E é quando ele ouve sobre essa difícil situação de Jerusalém, sobre essa difícil situação que vimos nos primeiros versículos. E eu gostaria, antes de recapitularmos versículo por versículo, eu gostaria de voltar um pouquinho ainda mais na história para te mostrar o que aconteceu antes de Neemias, bem rapidamente, porque não teríamos tempo para os detalhes. O primeiro que foi enviado por Ciro para levar um grupo de pessoas, de judeus a Jerusalém, foi Zorobabel, um descendente de Davi, autorizado a comandar esse grupo de exilados para começar a reconstrução. Zorobabel fez um trabalho importante, sendo pioneiro nesse retorno. Ele foi um governador, um líder espiritual, ele fazia de tudo ali. Mas ainda havia muito problema. O povo precisava ser ensinado. Havia muita oposição, muitas dificuldades internas e externas. A construção do templo foi finalizada em 515 a.C.
E essa história de Zorobabel é contada no início do livro de Esdras, que é quem chega depois de Zorobabel, sendo esse segundo líder importante, que não vai ser um governador, mas vai ser um instrutor, vai ser um professor, ele como escriba, letrado na lei de Deus, ele vai ser aquele que vai explicar a lei de Deus para o povo. Eles tinham um templo, mas não sabiam cultuar, e eles precisavam do trabalho de um líder, e esse foi Esdras. Ele tem seu ministério focado na reforma do culto, da lei que precisava ser observada. O ensino de Esdras promoveu profundo arrependimento, mas ainda assim, a presença de Deus não se manifestava no meio daquele povo, porque eles, mesmo se arrependendo, eles logo voltavam para a sua idolatria, por terem tantos deles se casado com pessoas de outras nações que tinham outros deuses. E o problema do casamento misto é uma das ênfases que encontramos no livro de Esdras. Depois de todo o esforço de Esdras e depois de tantas aparentes vitórias de Esdras, os últimos capítulos mostram um homem lamentando, constrangido diante de Deus por causa da infidelidade do povo que se misturava com os povos vizinhos. E nesse clima de lamento de Esdras, nós, mais uma vez, chegamos a Neemias, que vai ser esse terceiro líder, que vai se voltar agora para um novo esforço, não mais de começar uma construção, não mais de ensinar os princípios da lei, mas agora de reconstruir os muros ao redor da cidade. Neemias trata da reconstrução dos muros físicos. Muros eram coisas muito importantes na antiguidade. Queenstown não tem muros. As cidades modernas não têm, mas no passado, todas as cidades eram muradas. As batalhas, elas eram não por aviões, não existia nada disso. As batalhas eram todas um campo aberto. Então, a única proteção que uma cidade poderia ter era através de muros. Os muros deveriam ser impenetráveis. A segurança de uma cidade estava nos seus muros. Uma cidade sem muro não é cidade. A identidade dessa cidade fica comprometida pelo fato de não ter muros. Todo mundo vai olhar para ela e vai fazer chacota daquela cidade. E toda cidade deveria ter um Deus. E as pessoas olhariam para aquela cidade e diriam, puxa, que Deus é esse, que a cidade dele nem tem um muro. Essa era a cosmovisão das pessoas. Mas muros também falam sobre uma realidade muito superior aos muros físicos. Esses muros falam também de um povo separado, de um povo escolhido, de um povo de propriedade exclusiva de Deus, que não deveria se misturar com outros povos. Esse jardim do Senhor, que é Sião, deveria ser como um jardim fechado, deveria ser um lugar exclusivo da presença de Deus, e não um lugar onde qualquer um entra e traz o que quiser, seus costumes, seus ídolos. E era assim que Israel espiritualmente vivia. Infiel. Se esse livro fala da reconstrução dos muros em Jerusalém, esse livro fala para mim e para você como também a nossa vida deve ser cercada, separada, como propriedade exclusiva de Deus. Nossa vida também precisa ser murada. Nossa igreja também não pode se contaminar e se misturar com as coisas do mundo lá fora. Nós precisamos reerguer os muros ao nosso redor se quisermos viver uma vida como povo exclusivo de Deus,
comprado pelo sangue que hoje nós relembramos, sangue vertido na cruz. Se somos este povo de propriedade exclusiva de Deus, como diz o apóstolo Pedro, nós precisamos ter ao nosso redor uma cerca de proteção, e essa cerca é a nossa vida de santidade, a nossa vida vivida plenamente para Deus e não cheia de contaminações com as mentiras, as vaidades e as corrupções do tempo presente. Mais do que nunca, nós precisamos nos lembrar de que a nossa vida precisa ser cercada, murada, separada do mundo lá de fora. Espiritualmente falando. Estou pedindo para ninguém mudar da cidade e formar uma cidade só para você. Mas espiritualmente falando, nós não podemos nos contaminar. Neemias estava em Suzã, uma cidade fortaleza onde passava, principalmente os meses de verão, o rei persa. Aquele lugar era um retiro luxuoso onde vivia o rei, com toda a riqueza conquistada por ele. E Neemias, vivendo naquele palácio, sendo alguém muito próximo do rei, ele estava numa posição privilegiada. Ele não usufruía dos privilégios e benefícios da classe mais elevada entre os persas, por ser um exilado, por ser um judeu, mas ele podia contemplar a beleza daquele lugar, ele podia usufruir do conforto de morar num lugar como aquele, muito diferente de Jerusalém. Ele era copeiro do rei. E diferente do que a palavra pode transmitir para nós nos nossos dias, copeiro não era alguém que lavava copo. Copeiro era alguém que servia o rei intimamente. Ele era aquele que se aproximava do rei. Não é qualquer um que se aproxima de um rei persa. Não é qualquer um que come do prato dele. Não é qualquer um que bebe da bebida dele. E o trabalho dele era exatamente experimentar a comida do rei. Era experimentar do vinho do rei. Para que tudo fosse garantido que ia chegar para o rei o melhor possível. Sem nenhum tipo de contaminação, sem nenhum veneno. Ele era o que provava primeiro. Ele corria esse risco. Mas havia todo o privilégio envolvido em ser alguém próximo do rei. Vivendo nessas condições, um irmão de Neemias vai visitá-lo. E Neemias pergunta sobre o estado de Jerusalém e daqueles que sobreviveram ao exílio e retornaram a Jerusalém. Ele teve a curiosidade de perguntar como eles estão. Está ali no versículo 2. E as notícias não eram boas. Já se passaram décadas de reconstrução. Zorobabel e Esdras têm feito o trabalho que podiam fazer. Mas a cidade continua feia. Continua em ruínas. Continua desprotegida. Esse é o retrato de uma cidade sem estrutura, precária, pobre, vulnerável. Neemias podia tirar o seu tempo para falar de outras coisas. Neemias poderia ter ignorado aquele relatório. Ele poderia ter simplesmente falado: como Deus é bom para mim que não estou lá. Que bom que eu não estou lá. Que bom que eu estou aqui. Que bom que eu como da comida do rei. Ele poderia ter se colocado numa posição muito confortável. De simplesmente dizer: deixa para lá, eu estou aqui, vou ficar aqui mesmo, vou voltar para lá. Ou, quer dizer, ele nem nasceu lá, né? Ele já nasceu no exílio, mas eu vou lá para aquela terra dos meus pais, terra devastada, terra destruída, eu vou ficar aqui comendo do bom e do melhor. Mas não é isso que acontece. Diante desse relato, o versículo 4 nos diz:
Quando ouvi estas palavras, eu me sentei e chorei, e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Pense na reação de Neemias, irmãos. Pense no que a reação dele fala sobre o caráter dele. Ele foi um homem sensível o suficiente para sentir a dor do outro. Existem pessoas tão insensíveis que toda dor que ela sente é dela mesma. Ela não consegue se importar com a dor de ninguém. E Neemias já nos traz essa primeira lição. Quando ele poderia ter ignorado, ele sentiu a dor e ele chorou. Lágrimas comunicam uma mensagem. Lágrimas falam muito, mais do que palavras. Alguém que chora por sua própria dor, chora como qualquer homem. Mas aquele que chora pela dor do outro é exceção. Normalmente a gente só fala assim, vai com Deus. Normalmente a gente só fala assim, eu vou orar por você. Estou ocupado agora. Mas ele não. Se estudamos a história da igreja, a história dos avivamentos, nós vamos ver que Deus se moveu maravilhosamente em alguns períodos da história como resultado da ação de homens que sentiram a dor do seu povo, que sentiram o peso do pecado do seu povo. Que olharam para a situação da igreja e não apenas criticaram, mas choraram diante do Senhor e clamaram, Senhor, aviva a tua igreja. Neemias se abateu por causa do sofrimento do povo. Ele se abateu, ele chorou, ele se comoveu. E essa dor não foi uma dor momentânea, fruto de uma mera emoção, como muitas vezes acontece quando a gente vê uma tragédia na TV e a gente logo muda de canal, a gente chora um pouquinho e muda de canal porque a gente não quer mais saber daquilo. Não, Neemias não mudou de canal. Neemias não mudou de assunto. Ele chorou. E a oração dele o moveu a fazer algo, além de simplesmente chorar, além de simplesmente se emocionar. Ele foi movido à oração. E o primeiro capítulo de Neemias é basicamente uma longa oração. A oração de um homem quebrantado, uma oração de um homem sensível, uma oração de alguém que se identifica com o outro. Essa é a verdadeira intercessão, irmãos. É quando a gente entende que o outro está sofrendo e que eu posso fazer algo para amenizar essa dor e eu começo com os joelhos dobrados, jejuando. O versículo 5. Versículo 5 continua nos mostrando a oração que esse homem fez. Ele declara, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. A primeira parte da oração dele, ele reconhece a grandeza e a soberania de Deus. Ele não está tratando Deus como se fosse um Deus que foi pego desprevenido por nações mais poderosas. Ele não vê que o exílio foi uma coincidência histórica. Ele não vê que foi algo que aconteceu por acaso. Ele sabe que Deus é grande, é temível, ele é aquele que guarda a aliança. Ele conhece a Deus. E ele se dobra diante desse Deus que conhece tudo o que está acontecendo. E ele clama,
no versículo 6, humildemente diante desse Deus soberano, ele pede: estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do seu servo. Essa oração dele me lembra muito e reverbera a oração de Salomão na inauguração do templo. Neemias reproduz o sentimento das palavras de Salomão quando apela para Deus, para ter seus ouvidos atentos à oração do seu povo. E Neemias está apelando para as promessas de Deus. Ele apela para as promessas de Deus, mas não como promessas para um povo distante dele. Ele não está orando por um povo que não tem nada a ver com ele. E já no versículo 7, vamos ver lá no versículo 7, como ele se inclui nessa oração. Veja como ele se identifica dizendo: temos procedido de forma totalmente corrupta. Ele podia ter falado do povo. Aquele teu povo tem procedido de forma corrupta. Nada indica que ele estava vivendo uma vida de corrupção. Nada indica isso. Mas ele se identifica com o povo e se coloca como um com o povo, dizendo: temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti. E não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Pecamos. Nós pecamos. Muitas vezes, ao orarmos pela situação da igreja na Nova Zelândia, é muito mais fácil a gente olhar para os outros e falar assim: Senhor, aquela igreja lá em Auckland, aquela igreja lá em Christchurch está morrendo, essa igreja nessa nação está ruim. Mas Neemias está nos mostrando que nós devemos nos colocar como um igual e devemos nos humilhar e clamar: Senhor, se eu sou parte de uma igreja que está em declínio, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, perdoa-me pela minha negligência, por ser parte de uma igreja decadente nessa nação, tem misericórdia de mim. Ah, pastor, mas eu não fiz nada. Talvez seja esse o problema. Nós temos que ter a sensibilidade e a humildade de nos colocarmos como um só, como nós cantamos no início do culto de hoje. Somos um só corpo. E quando um sofre, todos sofrem. Quando um está em declínio, todos estão em declínio. Somos um corpo. Ou será que nós somos compartimentados e divididos conforme o nosso bel prazer? Quando vemos erros e pecados e transgressões no meio da igreja e os escândalos que vêm todo dia no nosso celular, nós devemos dobrar os joelhos e clamar: Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós somos parte desse povo. Nós somos parte de um povo que tem se afastado de Ti, negligente no ensino, negligente na evangelização, negligente na oração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. E em sua oração, Neemias chega ao ponto de trazer a lembrança, algo diante de Deus. Versículo 8: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Versículo 9: mas se vocês se converterem a mim e guardarem meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Neemias ousadamente apresenta sua causa a Deus, apelando para a fidelidade de Deus em cumprir as suas próprias promessas. Não pense que ele está sendo irreverente. Ele está agindo bem.
Ele está orando conforme Deus prometeu. Ele está falando as promessas de Deus diante de Deus em oração. Deus, a tua palavra diz, e eu estou aqui para suplicar, lembra-te das tuas promessas. Cumpra as tuas promessas em minha vida. Ele não está cobrando de Deus, mas ele está orando segundo a palavra do próprio Deus. E essa é uma oração sábia. É uma oração que não é baseada no que eu quero, mas é uma oração baseada no que ele prometeu. Quantas vezes a gente pede coisas para Deus e a gente não recebe porque a gente pede mal? Não é isso que diz Tiago? A gente pede por causa dos nossos próprios desejos e vaidades. A gente pede por causa das nossas próprias ambições. Mas quando nós falamos com Deus, as palavras de Deus, aí sim a nossa oração é eficaz. Porque nós oramos aquilo que Deus já disse que nos daria. E ele fala desse povo que deveria ser recebido de volta. Seria trazido de lugares ainda que distantes. E no versículo 10 ele declara que estes ainda são os teus servos. Sim, nós nos afastamos, os teus filhos se afastaram, muitos estão distantes, mas nós ainda somos teu povo. Estes teus servos ainda são teu povo, que resgataste com teu grande poder, com tua mão poderosa. Ele traz a sua oração, a lembrança do que Deus já havia feito. E no versículo 11, ele finaliza a sua oração dizendo: Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos. Mais uma vez ele clama. Estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos. Ele sabe que tem mais gente orando. Que se agradam de temer o teu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A oração que Deus atende é a oração dos que temem ao Senhor. E está aqui, bem claro diante de nós, que Neemias sabia muito bem disso. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido e hoje encontre misericórdia diante deste homem. Ele ora. Ele clama pelo povo que está vivendo miseravelmente lá em Jerusalém, uma cidade que ele nem conhecia porque ele nasceu no exílio. Ele traz à memória as palavras do próprio Deus em sua oração e pede que Deus seja favorável para com seu povo. Ele fala apresentando diante de Deus a sua causa da forma mais ampla possível, baseado nas promessas de Deus. Mas agora ele finaliza a oração da forma mais específica possível. E o pedido específico que ele vai fazer no finalzinho da oração é: faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Que homem é esse? O rei. Que poderia dar a ele permissão de sair do palácio. O homem que poderia dar a ele permissão para ser mais do que um intercessor distante, mas alguém que vai, arregaça as mangas e faz o trabalho que precisa ser feito. E era essa a disposição de Neemias que nós já encontramos aqui no primeiro capítulo. Disposição de ir, disposição de fazer. Ele não queria ser um mero observador. Ele queria colocar a mão na massa. E ele finaliza a oração pedindo o favor do Senhor diante desse homem. E aí ele termina dizendo, indicando que homem é esse. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Rei Artaxerxes, rei da Pérsia. Ele precisava da permissão do rei para cumprir a missão que ele sabia que já era dele.
quando você orar, quando você identificar um problema, quando você perceber que existe um mal ao seu redor e por esse mal você clama a Deus por um milagre, por uma resposta, prepare-se para ser a resposta que você mesmo está pedindo. Muitas vezes nós oramos para que outro faça o que Deus está nos mandando fazer. Neemias quer fazer e pede que esse homem, Artaxerxes, seja um instrumento para conduzi-lo a esse lugar onde a obra tem que acontecer. Chegando ao final desse sermão, temos breves aplicações. O que encontramos nessa introdução é que diante da calamidade, diante da má notícia, nós podemos chegar com confiança diante do trono de Deus por causa de Cristo, nosso intercessor, e podemos apresentar a Deus as nossas petições na certeza e na esperança de que dele encontraremos, ou de que nele encontraremos resposta. Jesus mesmo disse que ele edificaria a sua igreja. O trabalho de edificar a igreja não é nosso, a disposição para servir é, mas quem edifica é Cristo a partir de nós, através de nós. E Neemias está muito consciente de que o trabalho ele só pode ser feito debaixo da providência, da mão providencial de Deus, guiando pessoas e circunstâncias pelo bem da obra que deve ser executado, da obra que deve ser feita. Essa história nos vai mostrar, a partir da semana que vem, que Neemias foi esse homem que deixou um palácio para trabalhar edificando os muros de uma cidade devastada. Da mesma forma, Jesus, ou de forma extremamente superior, Jesus deixou seu palácio, deixou sua glória nos céus para nos encontrar aqui, nessa terra devastada pelo pecado, para levantar os nossos muros. Cristo é aquele que edifica os nossos muros. Cristo é aquele que traz dignidade à nossa vida, à nossa família, aos nossos filhos. É Cristo que levanta os muros ao redor de nós. E da mesma maneira como Cristo deu um passo para fazer a obra, assim como Neemias deu o passo também de deixar algo para realizar a obra, nós também somos chamados a dar passos em direção à obra que Deus tem para que seja realizada através de nós. Entendem isso? Nós também devemos deixar o nosso conforto, gente. Nós também devemos deixar aquele trabalho tão sonhado, aquele status tão maravilhoso, ideal de estar tão perto de quem a gente gosta, do rei que nos trata bem, para ir aos lugares onde vamos ser humilhados, vamos ser maltratados, vamos enfrentar oposição e batalhas de diversas maneiras. Você que conhece o contexto de Neemias sabe que ele não está entrando numa parada muito fácil, não. Ele vai enfrentar muitos desafios. Da mesma maneira, quando você encara um projeto na obra de Deus, saiba que você vai enfrentar dificuldades, mas o Senhor é com você. O Senhor é com você. Nós vamos finalizar hoje orando para que os muros da nossa casa sejam reedificados. Nem chegamos lá ainda no livro de Neemias, mas desde agora, e eu creio que todos os domingos a partir de agora, nós vamos orar
Nós vamos orar uns pelos outros, nós vamos orar pelo projeto do Nepal, nós vamos orar pelo Rasta Memorial School, nós vamos orar pelos missionários, plantadores de igreja, e vamos orar para que Deus, por sua providência, levante os muros de proteção ao nosso redor, levante aquilo que está caído em nossa vida, levante as ruínas da nossa vida devocional, levante as ruínas da nossa vida familiar, as ruínas do nosso relacionamento com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, que Deus levante as ruínas do nosso ministério, da obra de Deus em nossa vida, que o Senhor restaure aquilo que está quebrado. Eu creio no Deus que é poderoso e providente para fazer o que é necessário fazer para que os muros sejam levantados. Levante-se no seu lugar, por gentileza. Neemias é um livro que fala de restauração. E eu quero que você pense agora na área da sua vida em que você precisa de restauração. Isso aqui não pode ser uma mera teoria. Esse texto maravilhoso, preservado por milênios para chegar até nós, não pode ser um texto apenas para ilustrar o nosso domingo à noite, apenas para ser um lembrete intelectual de uma história antiga. Não, esse texto traz consigo o poder de Deus para restaurar a nossa vida. Ao conhecermos a palavra de Deus, ao sermos expostos à verdade da palavra de Deus, essa palavra, como espada de dois gumes, ela penetra o coração, a alma, ela penetra o nosso íntimo para revelar áreas em nossa vida em que precisamos de transformação. Essa igreja, no Acatipo, precisa ser restaurada. Nossa vida precisa ser restaurada. Nossa vida de oração em casa precisa ser restaurada. Nossos filhos precisam nos ver orando. Nossos filhos precisam nos ver lendo a Bíblia. Nós precisamos restaurar o que se perdeu. Pastor, mas já faz tanto tempo, não importa. Deus, o nosso Senhor, é aquele que faz novas todas as coisas. Não existe nada difícil para o nosso Deus. E eu oro nessa noite por nossa vida espiritual, para que ela seja restaurada a partir desta noite. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, finalizamos este culto com oração, com intercessão em favor da igreja, em favor da obra missionária, em favor da obra de resgate de crianças no Nepal, reconhecendo, ó Deus, que existem muitas áreas em que há necessidade de restauração, a começar em mim, a começar de nós, a começar deste pequeno grupo. Senhor, precisamos ser restaurados, levantados, animados, renovados no Senhor para a obra que o Senhor nos tem chamado para realizar. E onde há desânimo, Senhor, que a partir desta noite Tu possas trazer nova vida, fôlego de vida, novo ânimo, novo vigor, que o Senhor nos desperte e nos levante a realizarmos a obra que o Senhor tem para nós, que não sejamos meramente ouvintes da palavra, mas praticantes, que não sejamos meramente observadores do que outros fazem, mas que possamos nos levantar e fazer, que não sejamos aqueles, ó Deus, que estão preocupados apenas com sua própria segurança e o seu próprio conforto, mas que possamos, como Neemias, ter os olhos atentos às necessidades daqueles que estão longe de nós e que possamos nos compadecer, nos sensibilizar e nos disponibilizar para ajudar. Ajuda-nos, Pai. Desperta-nos, restaura-nos. Restaura-nos. Olhamos para as igrejas ao redor da nossa cidade, olhamos para as igrejas ao redor dessa nação e nos compadecemos
e nos colocamos como um só, com o remanescente fiel do Senhor, suplicando: renova, restaura a tua igreja nesta nação, restaura a tua igreja na Nova Zelândia, restaura a tua igreja no Brasil, que se desvia tão velozmente para caminhos de vaidade, opulência, riqueza, e se esquece tantas vezes dos princípios elementares da tua palavra. Tem misericórdia de nós, igreja desses tempos, desses dias. Tem misericórdia de nós. Lembra-te das tuas promessas. Lembra da promessa de que a tua igreja seria edificada pelo Senhor e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Revitaliza a tua igreja no mundo, Senhor, para que possamos evangelizar, para que possamos levar a tua palavra adiante. Sabemos que a promessa há de se cumprir e muitos apostatarão da fé, mas que o teu remanescente fiel, Senhor, seja fortalecido e animado a continuar te servindo nesses dias maus. Fortalece a tua igreja. Fortalece os nossos casamentos. Fortalece os nossos filhos. Converte o coração dos nossos filhos. Prepara a tua igreja para que sejamos luz no meio dessa geração de trevas. Levanta-nos como luz. Eu peço ao Senhor, manifesta-te entre nós. Em nome de Jesus. Amém.